Voltamos com a sabatina TV Guará Rádio Universidade. Hoje recebemos a candidata ao Senado pelo PPS, Elisiane Gama. Deputada, a senhora conviveu esses quase 4 anos, o seu mandato, com os 513 deputados, entre eles alguns criminosos condenados que inclusive saíam da cadeia para ir discutir e tomar medidas a respeito de situações que envolviam crimes pelos quais eles foram condenados, como, por exemplo, o ex-prefeito lá do interior do Rio de Janeiro, que foi condenado por equívocos em licitações, entre outros, vai ficar só nesse. Lá no Senado, ao mesmo tempo que fritaram alguns senadores, como Delcídio e aquele lá do Goiás, o Aécio foi poupado em várias vezes, até pelo seu conterrâneo, nosso conterrâneo João Alberto, que é o presidente da Comissão de Ética. Enfim, é uma luta sempre. Como é que a senhora se sentiu convivendo com esses criminosos condenados pela justiça que tinham esse direito e a senhora tinha que conviver com eles, talvez dentro das comissões? E como que a senhora espera encontrar isso no Senado, caso a senhora seja eleita? Eu acho que esse é o grande desafio, é você conviver dentro de um espaço em que você vê ali várias pessoas diferentes de você, divergindo de você, e ao mesmo tempo você ter a coragem de partir para esse enfrentamento, né? Eu senti isso claramente, por exemplo, com o Eduardo Cunha, quando o presidente da Câmara dos Deputados, que tinha na sua mão toda uma força, aliás, ele, não apenas porque era presidente, mas o Eduardo Cunha, ele era presidente e tinha uma força, parece-me que muito maior até do que outros presidentes já tiveram. Ele tinha um poder muito grande de mando dentro da Câmara dos Deputados. Eu te citei no início, dos 513 deputados, quase 300 citados na Operação Lava Jato. Então, você olha para o lado, tem alguém numa operação que você defende. Você olha para o outro lado, também tem. Então, eu acho que você está ali naquele ambiente, mas você jamais pode compartilhar das mesmas práticas, não é? E jamais deixar de fazer o enfrentamento, a defesa daquilo que você acredita, que aliás foi para isso que você foi colocado lá. Então, assim, eu na Câmara dos Deputados, em todos os momentos em que eu estive, das comissões nas quais eu participei, eu nunca fui reticente, eu nunca fui apática, entendeu? Eu nunca compartilhei de nenhuma prática que eu sempre condenei, ao contrário. Independentemente de qualquer coisa, eu estava lá me posicionando firmemente em relação a isso, e é o que eu vou fazer também no Senado da República, né? Você está ali, mas você representa um Estado, você representa o eleitor que ele colocou ali porque realmente acredita em você. Então, eu vou continuar sendo o que eu sempre fui, não é? Que é enfrentando realmente criminosos, que é enfrentando qualquer tipo de situação que seja relativa à questão da corrupção. Candidata, a senhora atuou fortemente na CPI da pedofilia, em defesa dos movimentos sociais, das minorias. E nós estamos vivendo um país hoje dividido, uma extrema-direita muito agressiva, né, com um discurso de anticorrupção, mas que apoia também um candidato que já se posicionou contra os gays, contra as mulheres e uma série de coisas. Como a senhora vê esse momento político do Brasil como mulher e como também parte desses movimentos sociais? Eu vejo com muita preocupação, bem honestamente. Eu acho que o caminho que a gente está trilhando aí, se não houver um equilíbrio, eu acho que deveria, inclusive, haver um entendimento entre os candidatos em relação à questão de equilíbrio, não é? Porque o Brasil precisa de alguém que coloque o país nos trilhos, né? Que coloque o país nessa rota. Nós estamos vivendo aí os últimos tempos, crise econômica profunda, crise ética, crise moral, onde o Brasil tenta encontrar um rumo, não é? Agora, infelizmente, o que a gente está vivendo hoje, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 4, 5 dias, o que poderá de fato acontecer. E nesse momento é muito importante a serenidade do povo brasileiro. É muito importante que a gente conheça melhor os nossos representantes. Quem você quer para estar de fato representando o seu país, qual a história de vida que ele tem, né? Qual a defesa que ele tem. Então, essa avaliação precisa, é muito importante
que o eleitor realmente tem. A gente tem um processo muito importante no Brasil, que é o processo eleitoral. É a escolha, é o direito que você tem de escolher. Às vezes você diz, olha, eu não vou votar aqui no determinado candidato, enfim, porque eu acho que esse aqui vai ganhar, coisa e tal. Você tem que escolher aquela pessoa de forma consciente. O voto consciente é a melhor arma que se tem, de fato, para que a gente possa encontrar um rumo melhor para a nação brasileira. Eu sou muito otimista com o meu país. Eu acho que a gente vai encontrar esse rumo. O processo eleitoral serve para isso e eu espero realmente que a gente se reencontre, que o Brasil se reencontre a partir da escolha de uma representação à altura para o país. Candidata, tu ia continuar nesse assunto? Não. Você. Eu sugiro aqui um outro assunto que a gente tem que abordar, a gente já está no último bloco. E eu queria que a senhora discorresse um pouco sobre duas questões, uma até próxima da outra. A primeira é sobre meio ambiente. A senhora faz parte da comissão, né? Eu queria saber como a senhora tem trabalhado, ou melhor, vai trabalhar uma vez dentro do Senado para questões relacionadas ao desmatamento e, sobretudo, a supressão do mangue aqui em nossa cidade. Essas questões relacionadas à temperatura também, né, que tem um impacto muito grande. Enfim, o mangue é muito importante para a flora, enfim, os animais, equilíbrio no mar. E outra questão também é sobre animais abandonados. Eu ainda não vi nenhum candidato tratando de uma maneira mais específica sobre esse assunto que está em todos os lugares, está em todo o estado. O que a gente vê aqui é uma situação lá na entrada da área Itaquibacanga, mas em outros bairros também acontece. E em conversas até com especialistas, sugerem a construção de um abrigo. Aqui ainda não existe um abrigo. Eu sei que isso aí é uma atitude do Executivo, mas enfim, como a senhora pode trabalhar para que esses recursos venham para que atenda melhor esses dois pontos principalmente? Primeiramente, você traz dois temas muito fundamentais, que é a questão ambiental, não é? E, ao mesmo tempo, a questão dos animais, que, aliás, não há hoje uma política nacional voltada, porque, na verdade, em relação aos animais, acaba sendo muito uma política mais municipal, de proteção, né, a partir da garantia da saúde, enfim, e de espaço adequado, tanto do ponto de vista de abrigo, quanto do ponto de vista do seu tratamento, do seu cuidado, não é, com esses animais. São princípios que regem a minha vida, Dalberto. Você fala, por exemplo, da questão ambiental. Isso é um debate que a gente tem trabalhado muito em Brasília. A gente viveu, por exemplo, agora, e a gente está vivendo hoje, que é a lei do veneno, que é a questão do agrotóxico, que é algo terrível, não é? Nós temos números que são estarrecedores do ponto de vista da intoxicação, de pessoas que morrem por ano, e hoje você tem, por exemplo, lá em Brasília, um projeto de lei que está em curso, tirando o critério da saúde e colocando o critério totalmente econômico para a liberação realmente desse agrotóxico. Então, essa é uma luta que a gente tem feito, um enfrentamento, eu já manifestei várias vezes, contrário a esse princípio, porque isso é algo que tem a ver com a vida das pessoas, né? Você fala, por exemplo, do mangue, você fala dos rios. Aqui mesmo em São Luís, nós temos, por exemplo, um impacto ambiental muito grande por conta da questão da poluição, por conta do não cuidado com os nossos manguezais, a questão do lixo. E aí tudo isso tem a ver, por exemplo, com o Plano Nacional de Política de Resíduos Sólidos, que, aliás, a cada dia se flexibiliza no Congresso Nacional. Hoje, por exemplo, nós temos vários lixões a céu aberto. O lixão a céu aberto, ele faz com que o lixo chegue no leito do rio. E quando chega no rio, o rio seca, o rio acaba. Se o rio acaba, o impacto é terrível do ponto de vista ambiental para o animal, para o ser humano como um todo. Então, essa é uma política que passa pela questão da legislação brasileira. Agora, também, no meu entendimento, até de uma forma muito mais intensa, pela fiscalização e pela execução de políticas ambientais e também de proteção ao animal. Eu quero deixar assim muito claro o nosso comprometimento com essas duas pautas. A defesa dos nossos animais é fundamental. É impressionante a quantidade hoje que nós temos de animais, não é? Cães, gatos, enfim, que acabam sendo totalmente maltratados e sem ter nenhum tipo de acolhimento. Na grande maioria das vezes feito de forma muito individual, muito no voluntariado, de pessoas que procuram, criam entidades e organizações sociais, porque o poder público se torna ausente nesse sentido. Isso por que se torna ausente? Porque a dotação orçamentária ela é muito minúscula para isso.
Então nós temos que trabalhar desde o ponto de vista orçamentário, que seria um direcionamento melhor para fazer o acompanhamento desses animais, até a prioridade dessa política por parte do Estado. Então, são dois temas muito importantes e que a gente tem levado em consideração. Eu presidi aqui no Maranhão a Comissão de Meio Ambiente por vários anos, trabalhamos isso de forma muito veemente para que a gente pudesse, na verdade, coibir qualquer tipo de prática nesse sentido e, naturalmente, que essa também eu não diria será, mas é uma pauta nossa hoje, como deputada federal, e que será também como senadora. Candidata, a senhora, uma vez eleita senadora, a senhora vai ter que enfrentar certos temas, né, que vão discutir, e muitas temáticas estarão ali entre posturas reacionárias e posturas progressistas. Eu diria que o Brasil também está dividido um pouco nessas questões. Para além dos partidos políticos ou de candidatos, também existem temas que dividem opiniões no país. Como é que a senhora pensa o seu posicionamento em relação ao equilíbrio desses pontos, ou enfim, como é que a senhora pretende lidar com essas questões e se posicionar em relação a essas questões que devem se tornar os próximos 8 anos, os senadores que estiverem lá vão lidar irremediavelmente com essas questões que são necessárias? Eu acho que alguns temas polêmicos, que aliás até começam a ser debatidos, são temas que você tem que partir para o enfrentamento, fazer o debate, a exaustão e envolver a sociedade. Eu acho que esses dois princípios realmente são muito importantes. Agora, priorizar os seus valores e os seus princípios e, sobretudo, priorizar a defesa das pessoas, né? A defesa do ser humano. Quando eu presidi durante praticamente toda a minha vida enquanto deputada estadual, a Comissão de Direitos Humanos. E às vezes as pessoas dizem, olha, direitos humanos parece que é direito de bandido. Direitos humanos é direito das pessoas. É o direito da mãe, é o direito do filho, é o direito da criança, é o direito da pessoa com deficiência, é o direito da mulher, é o direito de todos, né? Então, é esse direito que a gente precisa de fato levar em consideração. A gente não pode, por exemplo, esse teu caso do agrotóxico, a gente não pode colocar a questão econômica para além da questão humana. A questão humana, a questão da saúde, a questão da vida, ela tem que ser a prioridade absoluta como é previsto na nossa Constituição brasileira. Então, o enfrentamento tem que acontecer. Agora, cada parlamentar vai agir conforme os seus valores e os seus princípios. No Brasil você tem a bancada ruralista, por exemplo, você tem a bancada da bala, você tem vários tipos de bancada. Sobre a bancada evangélica, por exemplo, eu digo assim, quer dizer, é possível esperar muito além do que isso, por exemplo, quer dizer, para não ficar rotulado essa coisa do candidato nessa postura, é possível esperar mais do que isso? Não, com certeza, eu acho que essa rotulação, às vezes, ela te tira de um foco fundamental que são as pessoas, né? Eu sou mulher e, como mulher, tenho trabalhado pautas referentes à questão da mulher, sou evangélica, faço com toda a exatidão e clareza a minha defesa em cima dos princípios cristãos, que, aliás, toda a minha conduta ela é feita em cima desses mesmos valores cristãos. Eu sou filha de pastor e aprendi um princípio na vida, que é o princípio do amor ao próximo, né? Então, o amor ao próximo é também a partilha, a divisão do que você tem com as pessoas que estão no seu entorno. Então, é esse princípio que tem que ser, de fato, levado em consideração. O princípio bíblico é o princípio do amor, é o princípio do perdão. Olha, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Ser imagem e semelhança de Cristo é algo desafiador. Não é algo tão simples assim, não é? Paulo dizia, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, você se colocar e fazer o que Cristo fez é algo extraordinário. Cristo esteve ao lado dos excluídos, esteve ao lado da mulher que era rejeitada, prostituta, esteve ao lado dos leprosos, que eram totalmente abandonados pela sociedade. Ele esteve ao lado do que estava lá, estendeu a mão para perdoá-lo, que cobrava propina. Então, assim, Jesus Cristo, ele atendeu os que estavam numa situação vulnerável de pecado, de sofrimento e de exclusão. Então, é isso, na verdade, que a gente precisa ter a compreensão. É que as pessoas, elas são seres humanos, não é? E essas pessoas, enquanto seres humanos, elas têm que ser atendidas e serem olhadas exatamente em cima desse princípio. A pessoa que precisa de atendimento de saúde, ele tem que passar pelo atendimento da saúde, não é? A pessoa que cometeu um crime, ele tem que ser punido pelo crime, mas ele não tem que morrer, porque nós temos um princípio constitucional que defende a vida, ele não tem que ser assassinado, ele não tem que ser, por exemplo, torturado, porque eu sou contra, por exemplo, a tortura. Então, assim, são esses valores que a gente tem que colocar todos os dias na nossa vida, e esse é um valor que eu tenho, que é o princípio de Cristo, que é o princípio de fato do amor ao próximo.
Candidata, numa campanha, perdoar é fácil? Olha, é algo desafiador diário, né? Na campanha você tem que buscar a graça divina e, como eu coloquei, sobretudo quando vem as mentiras, né? Quando vem as calúnias, quando vem a agressão, mas eu estou num momento de busca a Deus profundo. Eu estou orando todos os dias com minha família, com meu esposo, e Jesus tem ouvido as nossas orações, graças a Deus. Muito bem. É possível viver sem perdoar? Não, não é possível viver sem perdoar, sabe por quê, Geraldo? Porque quem não perdoa, você não agride o outro, você agride a si próprio, você sofre, você tem pressão alta, você vive estressado, não é? Então é algo que adoece mais você do que a pessoa que está ao seu lado. Quando você libera o perdão, você está feliz em Cristo, não é? Você é uma nova criatura. Então o grande desafio do cristão é viver realmente o perdão, não é? Jesus Cristo, ele colocava de dar a segunda face, né? Então, a questão de você perdoar é algo desafiador, mas a gente também precisa entender que existe a lei da semeadura. E você também tem que entender que o amor, ele existe, mas a justiça também está aí, né? Então, se você planta, um dia você vai colher alguma coisa. Então, né? A senhora não acredita em inimigos eternos, né? Não, candidata, eu não tenho inimigos eternos. Nós temos 1 minuto e meio, eu vou lhe devolver a palavra para a senhora concluir esse 1 minuto e meio da maneira que a senhora quiser. Já que a gente está falando tanto em Deus, eu quero finalizar agradecendo acima de tudo a Deus, acima de todas as coisas, deixar aqui para vocês uma mensagem de amor, de paz, de prosperidade, dizer que nós estamos vivendo um momento eleitoral, um momento democrático, a gente está escolhendo os nossos representantes políticos e é essa festa da democracia que tem que fazer parte das nossas vidas. Eu quero agradecer o carinho de onde a gente tem passado, muito embora com toda a mentira que tem tentado espalhar, o Estado do Maranhão tem reconhecido e tem visto a nossa atuação. Eu quero agradecer o carinho, porque em praticamente todas as pesquisas de opinião pública, o nosso nome está em primeiro lugar. Isso é a demonstração da confiança e da atenção que eu tenho recebido pelo meu Estado. Então eu quero agradecer às mulheres, eu quero agradecer aos homens, eu quero agradecer a todos. E dizer para vocês, gente, que no dia 7 de outubro nós precisamos eleger em primeiro turno e vamos eleger com a graça divina o nosso candidato governador Flávio Dino, o melhor governador do Brasil, 65, e se Deus quiser vamos eleger um time, que somos a mim, Elisiane Gama, meu colega, deputado Everton, que também é o outro candidato da chapa do governador Flávio Dino. Vamos firme e não esqueça do nosso número. O nosso número é 232, tá bom? Não esqueça, esse é o número de Elisiane, senadora do povo, mulher, representante de cada um de vocês, ficha limpa com muito orgulho. Então é isso. Assim, concluímos aqui mais uma Sabatina TV Guará, Rádio Universidade FM, onde recebemos a candidata ao Senado, Elisiane Gama. Agradeço aos amigos de bancada, Natanael, Marcos Saldanha, Adalberto Júnior, aos amigos da imprensa presentes, a nossa equipe técnica e principalmente a você que tem nos acompanhado esse tempo todo para ajudar a escolher os melhores nomes que vão fazer o nosso Estado crescer e distribuir mais justiça, que é o que o povo mais precisa neste momento. Boa noite a todos e amanhã, de fato, estaremos de volta com o candidato Alexandre Almeida.